Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Gotas de Espiritualidade. Hoje, especificamente, nós vamos ver um paralelo entre o desejo e o dever, entre o querer, o poder e o dever. Nós vamos fazer essa abordagem hoje com base na obra de Leon Denis, na parte 5ª, que fala sobre o dever, no livro Depois da Morte. Mas antes, eu gostaria que você, se você gosta do nosso trabalho, se você gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Essa questão do dever, ela é muito antiga na humanidade. Nas mais antigas tradições hinduístas, por assim dizer, na antiga Índia, já se falava-se na noção de Dharma, que nada mais é do que o dever, a obrigação que nós temos diante da posição social e diante do que nós somos, diante do que nós representamos socialmente e também psicologicamente em relação a nós mesmos. Então nós vamos ver aí que é uma noção antiga, uma preocupação muito antiga da humanidade e que também esteve presente na obra de Leon Denis. Nós vamos ler um pequeno trecho da obra Depois da Morte, para que nós fixemos melhor a proposta de Leon Denis em relação a esse paralelo que nós vamos debater hoje. Diz ele: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Ele é bem enfático nessa questão. A forma pela qual nós devemos nos conduzir em relação ao nosso semelhante, aos direitos que o nosso semelhante, que o outro também tem, e perante o próprio universo. E essa questão de se conduzir perante o próprio universo, ela também prevê a questão da condução perante nós mesmos. O que nós temos feito com os nossos próprios sentimentos? Com os pensamentos automáticos que vêm à nossa mente, que não podem ser impedidos, mas que podem muito bem ser trabalhados por nós de forma conveniente, a não mais nos incomodarem de grande monta. Então nós vamos ver que essa é uma visão totalmente voltada para o processo de autoconhecimento. É importante nós termos em mente que na proposta espírita, que leva em conta o progresso, a evolução espiritual, cada um tem um grau de saber e de sentir. Portanto, essa noção de dever, que é completamente individual, ela está muito voltada para a condição espiritual que nós já alcançamos em nossa evolução. Então, há várias formas de concretizar esse dever na sociedade: o dever de pai, o dever de mãe, o dever de irmão, o dever do bom profissional, o dever do cônjuge, do marido ou da mulher, o dever do filho e assim sucessivamente, através das situações que a própria vida vai nos oferecendo, que não são para punição, que não são para vingança divina, absolutamente. Muitas vezes inseridos estamos com pessoas muito difíceis, porque são as pessoas às quais precisamos, por questões de comprometimento de vidas passadas, ou simplesmente por uma questão de identidade espiritual, por uma questão de nível evolutivo, porque o semelhante atrai semelhante, independente de ter convivido ou não em outras vidas. Então, essas dificuldades naturais, elas aguçam, elas cada vez mais aperfeiçoam a nossa noção de dever. Tudo aquilo que eu devo, muitas vezes eu não quero.
Eu não quero porque eu me enterto com várias ilusões que a vida me oferece, as ilusões dos amores impossíveis, a ilusão de querer ganhar dinheiro fácil, a ilusão de que eu, através da tecnologia, vou ficar novo para sempre, a ilusão que, ainda que nós saibamos que nós vamos morrer um dia, que nós vamos perder o corpo, e muitas pessoas nem preferem falar nisso, né? Porque é muito traumático para a maioria delas, mas nós muitas vezes queremos nos perpetuar ou pensamos poder psicologicamente nos perpetuar para sempre aqui nesse planeta. Através de quê? Através do apego. E isso o Leon Denis mostra em sua obra. E muitas vezes esse apego não é somente em relação às pessoas que nós amamos, é em relação à nossa figura, à nossa persona, ou como queiram, a nossa visibilidade perante a sociedade. Muitas vezes nós temos apego às opiniões que os outros têm em relação a nós e muitas vezes nós nos deixamos levar por essas opiniões e formulamos personagens que só existem para a convivência social. Não que cada papel que eu desempenhe na sociedade tenha que ser desempenhado de uma tal forma, não é isso que eu digo, porque é uma coisa natural, mas é forjar sentimentos e pensamentos, principalmente, que eu não tenho. É contradizer os meus próprios atos perante aquilo que eu estou sentindo. Então, Leon Denis, ele é muito profundo nesse sentido, quando, na verdade, ele diz que o que interessa não é a opinião que as pessoas têm em relação a nós, mas o que interessa é o que nós sentimos em relação a nós mesmos. Quais os sentimentos que nós temos cultivado ao longo dessa nossa encarnação. Ele atenta também para uma coisa muito interessante. Ele fala que para os espíritos superiores, essa condução do dever, essa realização do dever, esse cumprimento do dever, ele já não funciona mais como uma obrigação, aquela coisa que a gente vai ter que fazer obrigado, que sabe que tem que fazer, mas não faz, né? Ou faz de forma mal feita porque está fazendo de má vontade. Os espíritos superiores eles já não têm essas limitações. Portanto, eles sabem que eles precisam fazer aquilo porque aquilo vai beneficiá-los e vai beneficiar a terceiros, muitas vezes em grande quantidade. E é isso que move a ação deles. É o sentimento de amor, mas ao mesmo tempo o comprometimento com a disciplina, porque sem disciplina nós não vamos a lugar nenhum. Sem o poder do hábito, nós não vamos a lugar nenhum. Por quê? Você tenta destruir um hábito ruim que você pensa que tem em você. Não é isso que acontece? A gente tenta lutar contra ele, mas na verdade não é assim que se faz esse combate, esse bom combate contra os nossos vícios, contra os nossos defeitos. Nós podemos então extinguirmos maus hábitos primeiro, criando bons hábitos, porque nós não temos condições de ficar sem aquele vício, porque aquele vício é uma espécie de defesa, é uma espécie de compensação para aquilo que nós gostaríamos de ser e ainda não somos. Aquele vício, então, ele precisa ser substituído por bons hábitos. E esses bons hábitos, é lógico que no início eles funcionam, né? Eles são concretizados por nós, eles são construídos por nós através da obrigação. Eu tenho que fazer isso, eu não gostaria, mas eu vou ter que fazer porque eu sei que isso é importante. É assim que começa. Mas esse senso de disciplina, ele vai cada vez mais consolidando essa noção do dever em nós, até que nós possamos chegar ao nível de fazer esse dever que antes era uma obrigação penosa com prazer, né? Então, Leon Denis,
ele deixa muito bem clara essa noção, no livro já citado, em relação àquilo que nós devemos, e não somente aquilo que nós desejamos, porque muita coisa que a gente deseja é mera manifestação da carência afetiva, é mera manifestação da nossa vaidade, é mera manifestação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Ele fala também em alguns ingredientes muito importantes para que nós comecemos a cumprir os nossos deveres com alegria. Primeiro, admitir as nossas limitações. Admitir que nós somos imperfeitos. Não tentar fazer ou tentar ser uma figura perfeita em tudo. Vamos começar a admitir que nós podemos falhar, que nós podemos ter limitações diante de algumas circunstâncias na vida. Não que isso faça com que a gente fique satisfeito e deixe para lá. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é ter carinho consigo mesmo. A diferença entre autoconhecimento e autocobrança é essa. Porque na autocobrança nós nos cobramos de forma muito voraz, de forma muito injusta. E o autoconhecimento é apenas um comprometimento que nós temos, não com a perfeição, mas com o aperfeiçoamento. Comprometimento com a perfeição é perfeccionismo. Comprometimento com a perfeição, ele gera até psicoses, né? Ele gera até transtornos de personalidade muitas vezes. Mas nós temos o nosso compromisso com o aperfeiçoamento, de ser melhor, não melhor do que os outros, mas melhor do que nós mesmos em relação a nós mesmos. Então, a partir daí, nós vamos criando novos hábitos de, por exemplo, como Leon Denis nos chama a atenção, de fugirmos das conversas fúteis, de fugirmos das conversas nas quais predomina a maledicência, ou seja, a fofoca em relação aos outros. Fujamos dessas discussões que terminam em brigas intermináveis para que nós possamos impor os nossos pontos de vista, fazendo com que o outro aceite aquilo de forma forçada. E de preferência, procuremos sempre falar a verdade. Cuidado com o jogar a verdade na cara dos outros com impiedade, com crueldade. Mas a verdade precisa ser dita, por mais que machuque, mas ela pode e deve ser dita com carinho, com tato, com bom senso, para que nós também não possamos enterrar a boa vontade dos outros com uma carga de realidade que ela ainda não está pronta para realizar, para ser, para viver. Mas sempre buscando oferecer os nossos pontos de vista de acordo com aquilo que realmente nós pensamos. Então esse era o recado que Leon Denis manda em relação ao cumprimento do dever. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade e foi muito bom estar com vocês aqui até o final do vídeo e até os próximos vídeos. Abraço a todos!